E aí, galera, tudo bem? Professor Matheus aqui mais uma vez com um novo tema para a gente fazer uma playlist. E aí, como vocês devem ter visto, é matemática financeira. Vou até escrever aqui antes que eu me esqueça. E nosso PDF aqui já fique uma porcaria. Mas vocês sabem que querendo o PDF eu envio, tá? É só pedir pelo e-mail, sempre deixo na descrição. Financeira. Então, querendo PDF, só me pedir, eu envio. Todo mundo que pediu por enquanto está recebendo, que eu estou dando conta de fazer. E aí eu mando numa boa, tá? Claro que esse PDF fica um pouco confuso, porque eu vou fazendo as contas nele mesmo, mas às vezes é mais para pegar um conceito e sem problema disponibilizar para vocês, tá? E eu tô aqui só porque eu recebi uma mensagem muito fofinha, eu diria, né? Professor, você nos abandonou? E a resposta é sim, eu abandonei, de fato. Não tem nem como mentir isso. Estou bastante tempo sem fazer um vídeo sobre matemática. Mas, estou voltando aqui com um tema que cai muito nos vestibulares, tá? Em todos, não só nos vestibulares para as estaduais aqui de São Paulo, como no Enem para entrar numa federal, como nos vestibulares privados, tá? Então, matemática financeira não cai, despenca nessas provas. Mas antes da gente começar a falar sobre juros, simples, juros compostos, taxas, como é que eu passo de um tempo para o outro, essas coisas, vamos dar um passinho para trás e lembrar um conceito muito importante. Olha, o homem furadeira voltou no andar de cima aqui, né? Acho incrível como o meu vizinho aqui de cima, ele sempre tem o momento de eu estar gravando alguma coisa para começar a fazer furo. Ele tem um time ótimo, né? Inclusive, estou me sentindo aqui algo meio Jorge Uruel procurando câmeras no meu apartamento, porque não é possível. Mas vamos lá. Porcentagem. Porcentagem. Reclamaram que eu uso só uma cor, eu tento usar outra cor, tá? Mas se eu trocar de cor na hora de eu escrever o título, eu vou escrever todo o texto de laranja e fica feio também. Então, assim, sempre que eu lembrar de trocar de cor, eu vou trocar, mas nos momentos mais importantes, tá? Então, vamos lá. O que é porcentagem? Porcentagem, né, por exemplo, você vai ter um número lá, x%, nada mais é do que uma fração de denominador 100. Tá? Então, se eu falar alguma coisa é x%, mas coisa que eu falar que é x dividido por 100. Eu tenho aqui uma fração e esse denominador vai ser comum em todas as porcentagens. Tá? Não existe porcentagem que o denominador é 90, nem que é 110, nem que é 1000, nem que é 1 milhão. Tá? A gente pode até ter outras notações. Tem partes por milhão na química, partes por bilhão. Aí você vai ter um denominador diferente. Mas sempre for porcentagem é por cento. Fechou? Pelo 100. Ok? Então vamos dar aqui um exemplo trivial, clássico, velho de guerra. 25%. 25% nada mais é do que 25 sobre 100. Então, a gente já viu isso aqui logo no exemplo anterior. Mas, vocês reparam que essa não é a fração irredutível, né? Os dois são múltiplos de 25. Posso dividir por 25 em cima ou embaixo. Ou dividir por 5 duas vezes, né? Então, aqui eu consigo chegar em 1/4. Né? Ou até 0,25. 2 horroroso, 25. Beleza? Então, esse primeiro cara aqui vai ser em porcentagem mesmo, tá? É a notação por porcentagem, representação, né, desse número em porcentagem. Aqui vai ser representação em fração com o denominador 100. Aqui a representação na fração irredutível e aqui em número decimal. Tá? Uma coisa que é legal a gente saber é que nem toda fração consegue virar porcentagem cravado. Tá? Então, um exemplo interessante é o 1/3. Como a gente está na base 10, né, a gente aqui no Brasil e basicamente no mundo mais conectado, a gente trabalha só na base 10. Isso traz um porém, que os números que o denominador não são múltiplos
de potências de 2 e de 5, né, não são formados por potência de 2 e de 5, vai cair em dízima periódica. Como assim, Matheus? Se eu fizer meio é 0,5, um quarto é 0,25, um oitavo é 0,125, se eu pegar um décimo é 0,1, né? Vocês podem fazer aí, vocês vão ver. Sempre que eu conseguir escrever o denominador como multiplicação de 2 e de 5, né? Alguns 2 e alguns 5, vai dar para eu ter um decimal cravado. Agora, se eu chego num terço, o 3 não é, né, um produto de potências de 2 e de 5. Então isso aqui é aproximadamente, né, ou talvez a gente possa colocar assim, é igual a 0,33333 e vai embora. Né, ou com o tracinho aqui em cima, que representa o período. Né, talvez assim fique melhor. Então assim, a representação em forma decimal vai ser infinita. Tá? Eu posso ficar aqui até amanhã escrevendo 3, ainda não vai ser exato. Ainda vai ser uma aproximação. Só vai ser exatamente o terço quando eu escrever exatamente infinitos 3. Tá? Então já deu para ver que é uma missão um pouco impossível. Então a gente vai falar que isso aqui é aproximadamente, em porcentagem, 33% ou 33,3%. É uma aproximação. Tá? Muitas vezes suficiente. Né? Então, se seu pai ou você tiver uma empresa, a gente usa muitas aproximações. Tá? Os computadores usam essa aproximação. Se o computador estiver fazendo uma conta para pegar um terço ou alguma coisa, ele não vai representar com muitas casas decimais. Ele tem um limite de casas. É uma aproximação. Provavelmente uma aproximação melhor do que essa que a gente está trabalhando aqui, o 33,3. Mas é uma aproximação também. Tá? Bom, enfim. Então nem toda fração a gente consegue escrever como forma decimal de porcentagem. Mas, contra a verdade, toda forma decimal finita, né, assim, não tem infinitas casas decimais. E toda porcentagem a gente consegue escrever em fração e nas outras, beleza? Consegue de um lado para o outro sem problemas. Então a gente já sabe o que é a porcentagem, tá? Vamos fazer alguns cálculos básicos. Então imagina que eu quero calcular aqui 30% de 70. Nossa, quanto que é? Esse é difícil. Não é não, galera. Eu vou fazer só 30%, coloco na representação em forma de fração. Geralmente eu deixo 100 embaixo, porque dividir por 100 é muito fácil, né? É só andar a vírgula. Mas olha que legal como eu fui um amor. Tem um zero aqui, dá tchau com esse zero dá tchau com esse. Nossa, professor, pode? Pode. Na hora que eu corto esse zero, eu estou tirando 10 vezes, né? Fiz 30 virar 3. E aqui também eu estou tirando 10 vezes. Então aqui eu tirei 10 vezes duas vezes, só que 10 vezes 10 é o próprio 100. Ou seja, tchau pro denominador. 3 vezes 7, 21. 21 é 30% de 70. Fechou? Facinho esse. Vamos tentar aqui um mais difícil. Ó. 33% de 100. Quanto será que é? Letra horrorosa. 100. Quanto será que é? Bom, vou fazer a mesma história. 33%. Já estou meio chateado que talvez não dê para cortar. Mas olha que legal. O 100 aqui já tem dois zeros também. Corto, 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 corto. Sobrou só o 33. Então, isso aí já é uma regrinha que vocês podem ver. Sempre que eu for tirar uma porcentagem de 100, vai dar o próprio número. X% de 100 também é o próprio... X% de 100 dá X. Fechou? Sempre, 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 sempre. Bom, vamos lá. Outra possibilidade que as provas estão adorando perguntar agora é tipo, quanto por cento de 50 de 50 é igual a 35? Então, repara que a minha pergunta não é 35% de 50. Né? Minha pergunta é, que número que eu tiro a porcentagem de 50 e dá 35? Nossa, isso deve ser muito difícil então. Na verdade não, a conta é bem similar. Então eu faço x% de 50 é igual a 35. Vou contar um segredo para vocês. Eu estava fazendo essa conta
gravando esse vídeo agora há pouco e eu achei que eu tinha errado, tá? E aí eu parei o vídeo, parei de gravar, enfim. Minhas técnicas de edição não são boas o suficiente pra eu editar o erro, assim. E aí eu parei e falei, deixa eu ver onde eu errei. E eu tava certo. Então, eu tô chateado com isso até agora. Tá? Desabafei aqui, desabafei mesmo. Mas vamos lá, vamos seguir. Agora que eu sei fazer a conta sem achar que eu tô errado, nem sem errar, sem achar que eu tô errado, dá pra seguir. Tem um zero aqui, posso dar tchau. E ficou x sobre 10 vezes 50 é igual a 35. Isso aqui, ou seja, né, 5 vezes x sobre 10 é igual a 35. Eu posso cortar esse 5 com esse 10, né, simplificar por 5 em cima, sobra. Estou confundindo as coisas. Sobra um x aqui dividido por 2. Acho que eu vou fazer de vermelho mesmo, acho que é melhor de entender o que está acontecendo. Pronto. Então ficou 1x sobre 2 igual a 35. Eu passo 2 multiplicando para o outro lado. Eu descubro aqui que x é igual a 35 vezes 2, que é igual a 70. Ou seja, 70% de 50 é igual a 35. E eu tinha chegado nisso no vídeo anterior e pipoquei. Mas, tá aí. Como é que você faz essa conta, né? Enfim, duas últimas continhas básicas. Tem um botão aqui em cima da página. Achei muito legal. Interessante que eu estou usando isso aqui faz, 2 meses e eu estou descobrindo coisas até agora. Mas vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, 30% de 40%, presta atenção que é uma porcentagem de uma porcentagem. Então é 30% de 40%. Quando é D é vezes 40%. Fechou? Vamos cortar alguns zeros, ó. Esse zero vai embora com esse zero vai embora com esse. 3 vezes 4 deu 12. 10 vezes 10 deu 100. Vou simplificar. Galera, presta atenção, né? Se eu já tenho o denominador aqui por cento, para que eu vou simplificar? Já deu 12%. Mas ele queria que simplificasse, porque ele queria em forma de fração irredutível. Aí simplifica por 2 em cima e embaixo, dá 6/50, né? Enfim, tá tudo certo. Ou se quiser em forma de número decimal, também dá para fazer, dá 0,12. Então temos as 3 representações aqui, bonitinhas. E tem mais uma que é interessante. Não costuma cair tanto, mas quando cai a ideia é ser uma pegadinha mesmo. Eu quero saber qual é a raiz quadrada. Raiz quadrada de, por exemplo, deixa eu pensar, 16%. Bom, ele está me falando assim, raiz quadrada de 16%. Pelas propriedades da radiciação, eu consigo resolver esse cara. Isso aqui é a raiz quadrada de 16%, que é a mesma coisa, que é a raiz de 16 dividido pela raiz de 100, que é a mesma coisa que 4 décimos. Ou, em forma de fração irredutível, pode ser 2 quintos. Ou em forma decimal, 0,4. Ou em forma de porcentagem, olha que interessante, 40%. Nossa, na hora que eu tirei uma raiz de 16%, deu um número maior que 40%? 16% é o número que está entre 0 e 1. Né? 16 sobre 100, né? 2 quintos, ele é uma fração própria. Então, na hora que eu tiro uma raiz de uma fração própria, eu vou ter uma fração maior como resultado. Fechou? É uma propriedade que aparece. Galera, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Vamos continuar aqui com essa playlist,
Aqui do lado deve ter vários vídeos aí já pra você ver. Honestamente, não sei quantos vão ser no final, porque sempre vou acabar acrescentando vídeos de exercícios no final, né? Vocês podem ver pela data que às vezes não é sempre o mesmo. Mas espero que realmente vocês tenham gostado e compartilhe com todo mundo. Se você gostou, você pode compartilhar elogiando. Se você não gostou, compartilha falando mal, tá? E aí assim você acaba divulgando. Meu terapeuta falou que é pra entrar na cabeça do cliente. Então, enfim, psicologia reversa, que chama. Beijo, gente. Até uma próxima.